Como que eu faço o diagnóstico? Qual é o critério para o paciente ter uma migrânia? Ele tem que ter uma recorrência, como eu citei, de pelo menos 5 crises, constando esses itens. Bom, o primeiro item, a cefaleia tem que durar de 4 a 72 horas se não for tratada, ok? Aí o item C, ela tem que ter pelo menos 2 das seguintes características: unilateral, pulsátil ou latejante, intensidade moderada ou forte, mas a pergunta que você vai fazer é se limita às atividades do dia a dia do paciente, e agravada por algum tipo de esforço físico ou subir escada, algum tipo de atividade. Então, ele tem que preencher 2 dessas características. Em seguida, a gente vai para o item D. Durante a cefaleia, tem que ter pelo menos um dos sintomas: náuseas e ou vômitos, foto e ou fonofobia. E o item E não pode ter alguma outra doença em curso que atrapalhe seu diagnóstico. E aí eu faço uma primeira ressalva em relação à dor de cabeça, à cefaleia como um todo. As perguntas que você faz vão determinar se você vai conseguir o diagnóstico. De nada adianta você falar: você tem fonofobia? Se o paciente não sabe ao certo o que é fonofobia. Então você tem que mudar a sua linguagem, você tem que adequar a sua linguagem para conseguir o seu diagnóstico. Não se esqueçam disso. Na migrânia, nós temos 3 complicações, ok? A primeira é o status migranoso, que é o que chega muito na emergência, que é um paciente que está com uma dor há mais de 72 horas, não melhora com nada, toma bastante remédio em casa, começa a ter náuseas e vômitos por conta disso também, ok? E por vezes tem que ser internado para tratar essa complicação. O segundo é o infarto migranoso. A sua suspeita de infarto migranoso vai ser quando um paciente tiver uma dor, só que com uma aura persistente, maior que 60 minutos. E, nessa sua suspeita, você encontra algum sinal de infarto cerebral, ok? E por último, a migrânia crônica. A migrânia crônica é um fenômeno interessante que diversos pacientes que têm migrânia percebem que durante a vida a dor vai mudando. Ela muda de padrão, ela muda de frequência, ela muda de intensidade, podendo, por exemplo, ficar até com mais de 15 dias por mês por mais de 3 meses. Esse paciente, ele sofre muito. Ele tem 15 dias por mês, então pelo menos 150 dias por ano. Então, esses são 3 pontos relevantes em relação ao tratamento da migrânia. Bom, o segundo tipo de cefaleia, também muito comum, é a cefaleia tipo tensional, que a característica dela é bem diferente, tá? Ela é caracterizada por uma cefaleia fraca a moderada, que pode prejudicar, mas não inibe as atividades. Então, o paciente vai ao trabalho, o paciente faz as suas atividades. Entretanto, ele tem um pouco de prejuízo, ok? Ele sente um peso na fronte, ele sente uma pressão, um aperto, compressão. Pode ser bilateral, frontal, pode ser occipital. E, em geral, não é agravada por esforços físicos. E aqui segue o critério, para vocês terem uma noção como é feito o diagnóstico, né? Pelo menos 10 episódios prévios, com menos de 15 dias por mês, preenchendo-os abaixo. Então, tem que durar de 30 minutos a 7 dias. Poxa, 7 dias? 7 dias. E pelo menos 2 das seguintes características. Característica de pressão e aperto, ele em geral não refere pulsação. Intensidade de fraca a moderada. Localização bilateral e não é agravada por esforço físico. E no item D, ambos os seguintes: ausência de náusea ou vômito, não pode ser só um dos dois, e apenas um dos sintomas estão presentes. Qual que é um ponto relevante? Por vezes o paciente ele pode ter as 2 dores. Ele pode ter migrânia, ele pode ter cefaleia tipo tensional. São modos diferentes de sentir dor, e às vezes você vai tratar uma com um pouco mais de medicação e na outra um pouco menos de medicação. Então é possível ter as 2? Sim, é possível ter uma concomitância entre elas. E por último, a cefaleia em salvas, que é uma cefaleia muito, muito dolorosa e ela precisa muito do médico, ok? Então a cefaleia em salvas é caracterizada por uma crise de forte dor, unilateral orbitária ou supraorbitária temporal. Dura de 15 minutos a 180 minutos e o paciente refere choque, pontada, facada. E a dor ela pode ser acompanhada de fenômenos de ativação trigeminal, do nervo trigêmeo. Então pode ter alteração na conjuntiva, edema palpebral,
lacrimejamento, congestão nasal, pode escorrer o nariz, ok? De um lado, a rinorreia, né? E faz parte de um grande grupo de doenças que não é o nosso ponto a abordar aqui. Ela não é a única cefaleia trigeminal, ok? Mas ela tem uma certa frequência nos serviços de emergência. E, em geral, há um predomínio de homens em relação a mulheres. Diferentemente da migrânia, que há um predomínio de mulheres em relação a homens, ok? Esses são os critérios. Então, o paciente tem que ter 5 episódios dos abaixo. Forte ou muito forte dor unilateral, supraorbitária temporal, no tempo especificado, e um dos 2 grupos de sintomas, que foi o que a gente citou, tá? Colocados aí, ó, no item 1 e no item 2. O paciente fica muito inquieto, fica muito angustiado, e ele começa a consumir medicações analgésicas por conta própria e não tem benefício. Isso traz um transtorno muito grande, um desespero muito grande. Tem relatos de paciente, infelizmente, bater a cabeça na parede, tentando buscar algum tipo de alívio ou uma dor maior que retire aquela. O paciente fica bastante perturbado, ok? Bom, como a gente vai abordar a cefaleia? Existem diversos métodos de abordagem, diversas tentativas de estratificar risco de cefaleia. Eu vou colocar aqui um primeiro passo, que são itens em relação à história clínica, e num segundo passo, eu vou citar uma classificação de padrões de cefaleia, que foi publicada em 2018. Então, houve uma publicação no Protocolo Nacional de Manejo de Cefaleia na Emergência. Um grupo grande de neurologistas respeitáveis conseguiram publicar isso, ok? Então, tem algumas orientações que a gente vai se basear, em parte, nessas orientações, ok? E vai ter na bibliografia a citação. A sua abordagem na emergência depende muito da sua história. Infelizmente, na emergência, eu observo, quando chega algum paciente para mim, que a história de cefaleia é de uma linha. Escreve uma linha, o exame neurológico, o exame físico uma linha e a medicação mal planejada. Isso não tem, não vai melhorar a dor do paciente, não tem eficácia. Lembre-se, o médico da emergência tem que ser capaz de diagnosticar se ele está diante de uma cefaleia primária ou secundária. Ok? Então, o que você faz? Faça perguntas e tem que constar esses itens. Ó, o tipo da dor é empontada, é em aperto, é latejante? Onde localiza a dor? É temporal? É frontal? E o comportamento da dor? Isso é muito importante. Pergunta para o paciente, começou de uma vez só? Imediatamente, durou menos de 1 minuto ou não? Foi crescendo devagar, devagar e foi ganhando força. A intensidade de 0 a 10, ela é sugerida para perguntar, mas ela também apresenta muito falso positivo. Ok? Mas se você perguntar, você vai escrever exatamente o número que o paciente colocou. Então, como o paciente está com dor, ele tem sim uma tendência às vezes de superestimar e não conseguir delimitar a diferença entre uma dor 8 e uma dor 10. Mas se você optar por enumerar a intensidade, ela tem que constar. A duração da dor, a periodicidade da dor. Tem um padrão? Ela é mensal, ela é semanal, ela é sazonal, só no verão? É possível isso? Fatores desencadeantes. Acontece alguma coisa? É algum cheiro? Alguma coisa que você bebe?